A gente começou há algumas semanas o estudo sobre esperança. Então, a gente já teve 2 reuniões que a gente falou sobre esperança. A primeira a gente falou sobre como nós somos fortalecidos pela esperança. Como a verdadeira esperança nos fortalece a nossa vida. No domingo passado, o João falou sobre a fé, que traz a verdadeira esperança, né? Como a fé verdadeira, ela nos enche, ela joga o nosso olhar para o que é a verdade, né? E nos traz uma nova esperança, a esperança que é a que nós temos que ter. E hoje a gente vai falar um pouco sobre descanso, descansando na esperança, né? Bom, quando a gente fala em descanso, isso pode ser... Provavelmente aqui cada um vai pensar em alguma forma de descanso. Você vai tentar atrelar essa palavra descanso, ao significado de descanso, ao seu contexto. De fato, cada pessoa vai precisar de um tipo de descanso. A gente está vivendo uma pandemia, o mundo está de pernas para o ar. Então, muitas pessoas estão tentando se virar, se readequar profissionalmente, ou então questão familiar. Muitas coisas que eram feitas de uma forma, estão sendo feitas de uma forma completamente diferente. E isso muitas vezes, isso traz um cansaço, traz situações novas que estão exigindo energia extra, que estão exigindo um raciocínio diferente, né? A gente está tendo que fazer coisas novas. E isso tem trazido muito cansaço para muita gente, né? Eu tenho certeza aqui que se eu perguntar... Para a maioria aqui, se eu perguntar como vocês estão, muitos vão falar, estou bem, mas estou cansado, né? Normalmente, quando a gente pergunta isso, quando a gente vai mais a fundo na vida das pessoas, né, é isso que a gente escuta, né? Assim, quando a pessoa vai dar uma resposta um pouco mais elaborada, né, foge do tudo bem, tudo mais. As pessoas normalmente falam, não, eu tô cansado, né? Eu estou cansado, tá difícil, a vida está puxada. E isso é um fenômeno que a gente pode dizer que é pervasivo, né? A gente vê isso na vida de todas as pessoas, e certamente não é específico aqui do nosso contexto. Acho que é no mundo inteiro, a gente pode dizer isso. Então a gente vai conversar um pouco sobre descanso, né? A gente sabe que o 4º mandamento que Deus deu para Moisés era justamente esse, de guardar o sábado. Olha, 6 dias vocês vão trabalhar e o 7º dia será o dia do descanso. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que nós, assim como os israelitas, os judeus, nós temos que guardar o sábado? Ou será que isso já fugiu do nosso contexto? Será que é uma coisa que já não é aplicável para a gente? E que tipo de descanso que a gente tem que buscar, né? Será que é só um descanso físico? Será que é só tirar umas férias? Será que é isso que a gente precisa? Isso seria suficiente para a gente? Então a gente vai refletir um pouco sobre uma passagem que tem no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, do versículo 1 ao versículo 11. Bom, a gente já teve a gente está tendo 2 reuniões aqui na nossa igreja, né, de manhã e de noite, e a gente tem feito o mesmo tema na reunião de manhã e na reunião de noite. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar uma vez, então falar 2 vezes, a mesma coisa, é um desafio ainda maior para mim. Mas acho que Deus tem nos abençoado aqui. Amém? Então vamos lá, eu vou projetar aqui também, mas se você quiser acompanhar a sua Bíblia, tá bom? A gente vai lendo aqui. Lucas 6, versículo 1 a versículo 11. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros.
E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é me permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Bom, a gente vive um mundo cansado, como nós já dissemos, né? Tem uma escritora, ela não é cristã, ela é judia, ela escreve no jornal New York Times. E há um tempo atrás, ela escreveu uma coluna que chamava Traga de Volta o Sábado. E ela começa falando um pouco o contexto da sua vida. Ela cresceu em uma família judia, ela frequentava a sinagoga, ela recebeu dos seus pais, da sua família, os ensinamentos, os mandamentos, né, do Pentateuco, ela seguia isso. E à medida que ela foi avançando na sua vida, ela foi estudando, ela foi ganhando independência, trabalho e tudo mais, e ela foi largando isso. Pouco a pouco, ela foi largando essas práticas religiosas que ela tinha. E ela deixou de frequentar a sinagoga. E com o passar do tempo, ela começou a reparar que ela estava desenvolvendo uma condição, um certo estado, que trouxe preocupação para ela. Eu vou ler aqui um pouco desse artigo, ela falando o que exatamente começou a acontecer com ela a partir de um determinado momento da vida dela. Meu humor pioraria até que, no sábado à tarde, eu estaria indiferente e insociável. Minha rotina normal, que envolvia um café da manhã com os amigos, me deixava incrivelmente inquieta. Comecei a passar o sábado sozinha. Depois de um tempo, passei a ficar sozinha e fiz algo que, sendo uma adolescente profundamente perturbada por sua educação religiosa, nunca poderia ter imaginado que gostaria de fazer e voltaria a fazer. Comecei novamente a visitar uma sinagoga próxima à minha casa. Só muito mais tarde, depois que passei a frequentar novamente a sinagoga e mudei minha vida em 1 milhão de outras maneiras que jamais pensaria, desenvolvi uma teoria sobre a minha condição. Se antes as pessoas sofriam com as restrições do sábado, eu estava sofrendo com a falta do sábado. Há ampla evidência de que nossa relação com o trabalho está desajustada. A maioria das pessoas acredita erroneamente que tudo que você precisa fazer para parar de trabalhar é não trabalhar. Os inventores do sábado entenderam que era uma tarefa muito mais complicada. Você não pode reduzir o ritmo casualmente e facilmente. É por isso que o guardar do sábado para os puritanos e judeus era tão intencional. As regras não existiam para torturar os fiéis. Destinavam-se a comunicar a percepção de que interromper o ciclo incessante de esforço existe um ato de vontade surpreendentemente extenuante, que deve ser reforçado pelo hábito e também pela sanção social. Então, a Judite, que é essa jornalista, o que ela chegou qual foi a conclusão que ela chegou? Fazendo uma autoavaliação e refletindo também sobre o contexto da nossa sociedade. Primeiro, a nossa relação com o trabalho hoje é uma relação desajustada. As pessoas têm dificuldade de ter uma disciplina de descanso. As pessoas, se elas tocarem a sua vida da forma natural, conforme a demanda do mundo, as pessoas provavelmente vão trabalhar mais do que elas deveriam. Inclusive pensando no próprio bem-estar delas. As pessoas vão gastar muito mais tempo, muito mais energia do que elas deveriam. Então, isso foi um diagnóstico que ela notou.
O diagnóstico. É fato que nós precisamos de descanso físico. A gente tem que descansar fisicamente. A gente fica, no decorrer do dia, à medida que a gente faz as tarefas, né, cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus afazeres, seja no trabalho, ou uma pessoa que fica em casa cuidando dos filhos, né, todo mundo, um estudante que tem que fazer os seus trabalhos, que tem que estudar para as provas, tem que ficar assistindo às aulas. Todos nós temos a nossa rotina. E isso cansa fisicamente. Nós precisamos do descanso físico também. Mas será que esse descanso físico é suficiente? E a conclusão que ela chega é que não. Ela fala que chega até a ser inocência das pessoas achar que simplesmente descansar fisicamente é suficiente, considerando o nosso contexto atual de mundo, né? E o descanso, ela fala também que é algo extremamente difícil. Não é fácil descansar. E isso é curioso, porque todos nós somos pessoas cansadas, está todo mundo cansado. Se a gente sugerir, quem aqui quer um mês de férias? Amanhã você vai fazer suas malas hoje à noite, vai viajar amanhã, vai passar um mês de férias. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai querer. Você vai ficar isolado, você vai ter 2 semanas sozinho só para você, você vai conseguir descansar às vezes dos seus filhos, você vai ter descanso do seu chefe. Cara, eu tenho certeza que todo mundo vai querer isso. Mas por que é tão difícil de fazer algo que todos nós queremos? Por que é tão difícil descansar? E ela fala isso, a Judite. Ela fala, olha, o descanso ele exige disciplina, né? O ser humano, naturalmente, ele não consegue descansar. E o descanso ele é tão difícil que ele se tornou um mandamento. Se descansar fosse fácil, Deus não ia fazer do descanso um mandamento. E isso às vezes cria um conflito, né? Porque uma coisa tão desejada por todos, ao mesmo tempo, é tão difícil. E a gente vai ver que é uma condição nossa, do ser humano, né? Então, por que a gente não descansa, né? Se a gente for pensar no nosso contexto de mundo hoje, bom, pensando no trabalho ou nos afazeres que a gente tem do dia a dia, com a tecnologia, nós somos acessíveis 100% do tempo, praticamente. Então, você pode estar fora do seu trabalho, você pode estar na sua casa descansando, assistindo um jogo de futebol, você pode estar aqui na igreja, você pode estar de férias, viajando, mas se acontece algum problema com algo que é relacionado a você, no seu trabalho, às vezes na sua família, as pessoas conseguem te alcançar. Tudo bem, pode ser em algum momento ali você esteja sem sinal e tal, mas dificilmente a gente passa um dia inteiro sem sinal. Então, as pessoas, elas conseguem nos alcançar. A gente tem um acesso muito grande às informações. A tecnologia, ela faz com que a gente consiga trabalhar, consiga mexer na nossa mente, pensar o tempo inteiro, em todos os lugares. E como nós temos disponibilidade para trabalhar de todos os lugares, o que acontece? A gente trabalha de todos os lugares. Outra coisa, outro fato importante. Pensando no lado profissional, os empregos hoje eles são muito mais instáveis, né? Antigamente as pessoas ficavam 20, 30 anos numa empresa, não existia tanta diversidade de profissões, era um ambiente menos volátil, mais controlado. Mas hoje em dia, primeiro, o mercado é completamente dinâmico, né? A cada semana surgem novos produtos, né? As empresas têm que se reinventar. E as pessoas acabam sofrendo uma pressão muito grande também. Se tem uma pessoa, por exemplo, em uma empresa que ela não está rendendo bem, ela passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, se ela não está rendendo bem, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser demitida. Se tem um cargo, uma determinada função em uma empresa que existia, mas que os chefes ou as pessoas vão começar a ver que isso não faz mais sentido, o que vai acontecer com esse cargo? Ele vai ser cortado, né? Então, hoje, a gente vive um ambiente muito mais instável, pensando em profissão mesmo, né? E que é preocupante, assim, que traz preocupação para todo mundo. E um outro fator, hoje em dia, a nossa identidade ela é muito respaldada no que nós fazemos profissionalmente. Antigamente, as pessoas
elas tinham a sua identidade mais ligada a questões sociais. Ah, eu sou filho de fulano, eu sou de tal família, eu vim de um tal contexto, né? Minha família tem poder, meu pai já foi prefeito, sei lá, essas coisas assim. Hoje em dia, nós somos definidos pelo que nós fazemos, né? A gente é definido pela nossa profissão. E se a gente for pensar, por exemplo, pegar na hora de um jovem, né, que vai fazer o Enem, na hora dele fazer um curso, na hora dele escolher o seu curso, qual que é o primeiro critério, normalmente, assim, pelo menos assim, conversando com as pessoas, até eu vivi um pouco isso, apesar de eu ter formado há mais de 10 anos, ou um pouco mais ainda, mas eu lembro disso, né, esse dilema quando eu conversava com meus colegas, eu acho que isso ainda é um pouco mais forte. Mas os jovens, quando eles vão escolher o que eles vão fazer, o curso que eles vão fazer, qual que é o primeiro critério? É dinheiro. Isso dá dinheiro, né? E se algum aventureiro, por exemplo, resolver fazer um curso que não dá dinheiro, o que os pais desse menino vão falar com ele? Cara, você está doido, você vai fazer isso, né? Você não dá dinheiro, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, sei lá. Então, hoje em dia, nós somos muito definidos pelo que nós fazemos. E a gente pode falar qual a nossa ocupação, né? A gente é definido por isso. E juntando todo esse bem bolado, o que isso resulta? A gente nunca teve tanta necessidade para descanso. Assim, talvez se a gente for pensar na nossa geração, no mundo de hoje, nunca houve uma necessidade para descanso tão grande igual hoje em dia. Entretanto, a gente nunca teve tanta restrição para descanso igual hoje. E a gente pode falar, inclusive, emocionalmente, né? Emocionalmente é muito difícil descansar. É muito difícil a gente conseguir ter um momento de tranquilidade, que você consegue desligar de tudo. Então, isso é muito difícil. Então, isso aqui deixa claro por que nós precisamos do sábado. Mas apenas isso aqui é um fator, se a gente for considerar só no nosso contexto de hoje, é isso que faz com que a gente precise do sábado? Também. Mas, por outro lado, o sábado, a ordenança de descanso, né, de guardar o dia do Senhor, sempre existiu. Mesmo na época anterior a Jesus, em Israel, esse era um mandamento. Então, mesmo em um contexto menos complicado, era isso que Deus já pedia, já queria que os homens fizessem, que tivessem descanso. E por que isso? Então, por que, assim, talvez a gente pense que hoje a gente vive um contexto mais complicado, mas ao mesmo tempo sempre foi uma ordenança do Senhor que a gente guardasse o sábado. A Judite, que é essa escritora, né, esse é um outro trecho desse artigo que ela escreveu. Veja o que ela fala. Quando o domingo ainda era sagrado, não apenas o trabalho penoso que dava lugar à festividade, reuniões familiares e, ocasionalmente, adoração. Mas a máquina de autocensura também era desligada, acalmando o eterno murmúrio interno da autoavaliação. O que ela está falando aqui? Ela começa a falar um pouco da experiência e ela começa a desenvolver no artigo o conceito do sábado. O que é o sábado? E o que ela está falando aqui? Antigamente, ela foca muito nos judeus e nos puritanos, com quem ela teve mais contato, né? Mas ela fala que esse povo, eles guardavam o sábado e eles não apenas se isolavam do seu trabalho, né? Eles deixavam de ir no trabalho no 7º dia, no dia do descanso, e iam à igreja, ou paravam de fazer outras coisas, né? Simplesmente para ficar em casa. Mas uma coisa fundamental que eles faziam era justamente desligar a máquina de autocensura e também o eterno murmúrio interior da autoavaliação. Ela está falando que todos nós temos dentro de nós uma máquina de autocensura. O que é essa máquina de autocensura? É uma máquina, ou é uma coisa que existe dentro da gente que faz com que a gente fique nos avaliando o tempo inteiro.
Você faz uma coisa no seu trabalho, você entregou um relatório para o seu chefe, você vai ficar ali pensando, pô, será que foi bom, foi ruim, eu poderia ter feito melhor, não poderia. Você faz uma coisa na sua casa, você fica pensando na sua esposa ou nos seus filhos, ou então você mesmo fica se autoavaliando, né? Porque todos nós temos padrões estabelecidos na nossa cabeça. Então a gente fica, no final das contas, comparando a nossa performance com o que nós estamos fazendo, e além disso, a gente fica comparando a expectativa das pessoas com o que nós estamos fazendo também. E essa máquina, ela simplesmente não desliga. O ser humano, ele fica o tempo inteiro se autoavaliando, se censurando, né? E isso é o que gera o cansaço. Muito mais do que o cansaço físico, é esse cansaço aqui causado por essa máquina de autocensura que nos destrói. Provavelmente aqui alguém já deve ter vivido alguma experiência parecida. Eu já tive situações assim, que eu estava extremamente cansado, sei lá, algum dia de trabalho, tudo que eu mais queria era chegar em casa, tomar um banho, comer e deitar na minha cama para dormir. E quando eu chegava em casa, eu tomava o banho, eu jantava e eu colocava minha cabeça no travesseiro, o que acontecia comigo? Mesmo estando muito cansado, eu não dormia. Falta de sono. Fisicamente eu estava destruído, mas eu não conseguia dormir. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E por que isso acontece? E certamente eu imagino que já aconteceu com vocês também. Por que isso acontece? Porque apesar de fisicamente nós estarmos cansados, a nossa máquina de autocensura, ela não desliga. A nossa cabeça continua trabalhando, continua. A gente fica pensando as situações do dia, você fica refletindo, pô, será que a minha performance hoje foi boa? Será que o que eu fiz foi suficiente? E isso não nos dá descanso. É essa máquina de autocensura, ou esse murmúrio interior de autoavaliação, que nos exaure, é isso que nos consome, é isso que nos suga. E é disso que nós precisamos do sábado. E é em função disso que nós precisamos do sábado. Nós precisamos de descanso profundo justamente por isso. Mas onde nós conseguimos o sábado? Onde nós conseguimos esse descanso? Na passagem que a gente leu de Lucas, primeiro, em um sábado, a gente viu que os discípulos de Jesus, eles saíram e eles foram recolher espigas, né? Eles passavam pelas lavouras de cereal e eles começaram a colher, debulhar espigas com as mãos, comendo. Existiam 39 tipos de trabalho que eram proibidos pela lei. Trabalhos que eram proibidos para serem feitos no sábado. E esse era um deles. Então, os discípulos de Jesus, eles estavam descumprindo a lei. Eles estavam infringindo o guardar o sábado do Senhor. E quando os fariseus viram os discípulos de Jesus fazendo isso, o que eles foram lá e perguntaram para Jesus, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Qual que foi a resposta de Jesus? Jesus ele falou, olha, o sábado não existe mais, esse negócio de sábado aí, ele vai caducar porque eu sou o Messias, eu vou cumprir todas as leis e tudo mais, o sábado não existe mais, a partir de agora. Não foi essa a resposta que Jesus deu. O que Jesus falou? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o descanso que vocês precisam, que vocês buscam. Se antes vocês precisavam cumprir leis, vocês tinham que ficar preocupados com o que você vai fazer, com o que você não vai fazer no sábado, isso tudo que vocês estavam buscando, vocês encontram em mim agora. Eu sou o Rei do descanso. E isso, a gente sabe, os fariseus eles não entenderam, e inclusive nessa passagem a gente vê que eles ficaram furiosos, né, com a audácia de Jesus. Mas a gente começa a entender onde nós temos que buscar o descanso. Onde nós encontramos o nosso sábado? É em Jesus. É somente nesse lugar que nós conseguimos o nosso descanso. E é interessante que, se a gente for pensar
nessa infração que os discípulos cometeram. E depois, na passagem seguinte, Jesus ele também cura um homem, né? E além disso, Jesus ele faz menção a Davi no Antigo Testamento. Quando Davi ele estava acompanhado e ele foi no templo, né, no tabernáculo, e ele comeu o pão que apenas os sacerdotes poderiam se alimentar, infringindo também a lei. Só que tanto os discípulos de Jesus, quanto Jesus que curou o homem, quanto Davi que comeu o pão, eles não foram repreendidos por Deus. Só que a gente sabe que, fazendo um paralelo com a lei moral, a gente não vê na Bíblia nenhuma exceção com relação a nenhuma lei moral. A gente não vê na Bíblia, por exemplo, Deus falando com Davi, Davi, dadas as circunstâncias, então eu vou dar uma permissão para que você mate, ou vou dar uma permissão para que você conte uma mentira, ou vou dar uma permissão para que você cometa adultério. Com relação às leis morais, não existe suspensão, ou não existe exceção. Mas por que para essas leis aqui? Por que para guardar o sábado? E por que para as leis cerimoniais, que eram o que o Davi teria infringido, por que para isso existe suspensão? Por que para isso esses homens não foram julgados por Deus? É porque tanto o guardar do sábado quanto as leis cerimoniais são questões temporárias. São questões que envolvem uma provisão. O que é uma provisão? Uma coisa provisória. Sei lá, imagina, você quebrou um equipamento na sua casa, uma geladeira. Você vai pedir uma outra peça original que vai demorar 2 meses. Aí você vai, como você não consegue esperar 2 meses, você precisa se alimentar nesses 2 meses, você às vezes consegue uma peça provisória que faz um papel ali mais ou menos, enquanto você aguarda a peça permanente, definitiva. E quando a peça permanente chega, o que você faz? Você tira o provisório e coloca aquela peça original, aquela peça permanente. E pronto. Você não precisa fazer mais nenhuma troca na sua geladeira. E da mesma forma, o guardar do sábado e as leis cerimoniais, elas são encaradas por Deus. São questões temporárias. E o que é temporário aponta para algo que é definitivo. E o que o guardar do sábado para os judeus, ou a lei dos judeus de guardar o sábado, apontava? Para quem que isso apontava? Para Cristo, que é o rei do sábado. Então, os fariseus eles ficavam extremamente incomodados com tudo isso que Jesus estava falando. Então, se nós achamos que temos a Jesus, mas não temos descanso na alma, pode ser que a gente ainda não sabe o valor completo do que nós temos. Se nós não temos descanso em nossa alma, talvez a gente não tenha entendido ainda o valor completo de Jesus. Ou então a gente entende, mas de alguma forma isso não se transformou em prática na nossa vida, ou isso não encaixou ainda, a gente não conseguiu transformar isso em algo palpável no nosso dia a dia. Porque Jesus, necessariamente, ele traz descanso para a alma. Mas por que Jesus ele é o Senhor do sábado? Como Jesus é o Senhor do sábado? A gente vai passar rapidamente em 3 versículos para a gente refletir sobre isso. Primeiro em Gênesis, no capítulo 2, ainda falando da criação, tá bom? Versículos 1 a 3. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus descansou no 7º dia. É isso que fala em Gênesis. Se a gente for tentar definir descanso, né, provavelmente a gente vai falar que o descanso é algo que supera o cansaço, né? O descanso é o que traz o refrigério para o nosso cansaço. Mas Deus estava cansado? Deus ele se cansou ao fazer a criação? Nos primeiros 6 dias, Deus cansou? Então por que Deus precisou descansar? Se Deus não cansa, por que ele precisou
descansar. Porque descanso para Deus é estar completamente satisfeito com o que já foi feito. Deus, ele fez, naqueles 6 primeiros dias, a criação, criou os céus e a terra, fez os luminares, fez tudo, os homens, os animais. E ao final de cada dia, e principalmente ao final do 6º dia, né, quando ele olhou para tudo aquilo, o que ele falou? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E assim Deus descansou. Então, o descanso é exatamente isso. É você estar satisfeito com o que já foi feito. A nossa alma, ela só consegue descansar quando nós percebemos que o que nós fizemos, ou nós percebemos que o que foi feito é suficiente, é bom. E assim, nós temos refrigério. Se a gente for pensar no mundo, o mundo ele traz momentos temporários de refrigério para a alma. Por exemplo, se um homem, se a realização de um homem é a sua família, né, como se o Deus de um determinado homem fosse a sua família, nos momentos de regozijo, talvez um dia de celebração de aniversário, Natal, reunião e tal, ele vai ficar muito feliz, ele vai deitar na cama e vai ficar satisfeito. A família dele se reuniu hoje, foi um momento agradável e tudo mais. Mas finge que, em um determinado dia, alguém que ele gosta muito da sua família, sua esposa, o seu filho, tem um problema de saúde grave e está no hospital. Esse homem ele não vai ter descanso na alma. Ele não vai colocar a cabeça no travesseiro e ter descanso. Então, o mundo vive dessa forma, nessa montanha-russa de emoções. Tem dia que nós temos a impressão de que as coisas estão bem, as coisas estão completas, mas em outros dias nós vamos ter aflições. Só que Deus, nos 6 dias da criação, e principalmente no 7º dia, ele olhou para trás, ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. E assim ele descansou. Então, esse é o descanso verdadeiro. Esse é o descanso que a nossa alma precisa. Agora, a próxima passagem, Hebreus 4:10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Vejam isso aqui que está sendo falado nesse versículo. Todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O que está sendo falado aqui? O descanso que Deus teve no 7º dia, nós podemos ter. Se nós estivermos em Cristo, o mesmo descanso que Deus teve depois dele olhar para toda a criação e pensar, isso é muito bom, nós podemos ter. Cara, isso é praticamente inimaginável. Assim, Deus está trazendo a gente para um contexto dele que assim, é demais para o ser humano. Ele está falando, olha, o descanso que eu tive no 7º dia, vocês vão ter também. Isso é espetacular. Mas, então, assim, através de Jesus, e como que a gente alcança isso? É através de Jesus Cristo, né? Então, através de Jesus Cristo, nós podemos olhar para a nossa vida e dizer que isso é bom. Todo o trabalho que eu preciso fazer está concluído. Então, ao invés da gente ficarmos nos medindo com o que nós fizemos, com o que nós alcançamos, com as nossas próprias obras, agora a gente entende que o que nós precisamos fazer é confiar na obra de Cristo. O que precisava ser feito já foi feito por Cristo. Não existe nada mais que o ser humano consiga fazer que supere a obra de Deus, a obra de Jesus. Deus, quando ele olha para a gente, sabe, quando ele olha para a nossa vida, ele olha como se ele estivesse olhando para Jesus. Né? Nós recebemos a justiça que veio da obra de Cristo na cruz. Então, a obra que nós precisamos fazer, ela já foi feita por Cristo. E por isso nós temos descanso. O trabalho que eu preciso fazer já está concluído. E muitas vezes a gente acha que o nosso problema, então, é a existência de trabalho. A gente fica pensando, eu estou trabalhando demais, existe muita coisa na minha vida, está muito difícil.
Mas o excesso de trabalho não é o nosso problema. O nosso problema é a ausência de descanso. A gente tem essa máquina de autocensura, né? Esse murmúrio interno que faz com que a gente fique comparando com os outros. É uma coisa que não tem fim, a gente não tem descanso. Mas, através de Cristo, a gente consegue descansar, ter o descanso profundo. Eu li um livro de um pastor que chama Kevin DeYoung. O livro chama Super Ocupado. Super Ocupado. Um livro misericordiamente pequeno para um problema extremamente relevante. E ele tenta fazer um diagnóstico do porquê que todo mundo é muito ocupado. Todo mundo é extremamente ocupado hoje em dia. Independente do que você faz, todo mundo é muito ocupado. Todo mundo tem uma agenda complicada. E no diagnóstico que ele faz, ele chega a uma conclusão que é interessante, que é essa aqui que está nesse trecho do slide. Ó. A desordem da vida diária é produto de desordem nos recônditos mais interiores do coração. As coisas não são como elas deveriam ser porque nós não somos como deveríamos ser. Isso significa que a nossa compreensão de ocupar os demais deve começar com um pecado que gera tantos outros pecados em nossa vida. O orgulho. Nós somos ocupados demais, ou nós não temos descanso porque nós somos orgulhosos. E aí ele começa a desenvolver. Ele fala que o orgulho tem 1000 facetas e ele começa a trazer algumas das facetas. Pelo diagnóstico dele, as principais facetas do orgulho que fazem com que a gente esteja extremamente ocupado. E é interessante que na forma que ele separou, todas começam com a letra P. Né? Tem várias outras aqui, eu coloquei as principais. Mas eu vou passar rapidamente aqui por algumas. Primeiro, que a gente precisa agradar os outros. A gente tem essa necessidade de agradar os outros. Preciso agradar os outros. Estamos sempre ocupados porque tentamos fazer coisas demais. Fazemos coisas demais porque dizemos sim a gente demais. Dizemos sim a todas essas pessoas porque queremos que elas gostem da gente e tememos sua desaprovação. Não é errado ser bondoso. Na verdade, ser servo é marca do cristão. A necessidade de agradar os outros é outra história. Voluntariar-se para vender doces por amor ao próximo é uma coisa. Oferecer-se para vender doces para que o próximo passe a amar você é bem diferente. Grande parte da nossa ocupação desenfreada vem de tentar realizar as expectativas dos outros. Temos a reputação de sermos as pessoas mais boazinhas do mundo, porque um princípio operante de nosso coração é sermos reputados como as pessoas mais agradáveis deste mundo. Isso não somente é manifestação de orgulho e, portanto, pecado, como também torna a nossa vida insuportável. E, geralmente, fere mais aqueles que estão mais próximos de nós. Muitas vezes as pessoas chamam isso de baixa autoestima, mas agradar os outros, na verdade, é uma forma de orgulho e narcisismo. Assim, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, cara, assim, é muito fácil a gente cair nesse tipo de orgulho. Né? Você tem necessidade de agradar os outros e na hora que você vê, você faz isso para se autopromover, né? Ou para ser aprovado pelo outro. E aí ele vai falando vários outros fatores. Né? Palmadinha nas costas, que também está relacionado a essa necessidade de ser louvado pelas pessoas, de ser reconhecido. Performance, a gente quer ter uma performance muito boa para que as pessoas nos elogiem também, para que a gente seja visto como pessoas produtivas. Posses, a gente tem necessidade de ter bens materiais para que as pessoas nos elogiem e também nos respeitem pelo que a gente tem. Pena, a gente gosta de passar a percepção de que nós somos ocupados demais, porque as pessoas vão ficar tendo pena da gente. E assim elas vão achar que a gente é uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então a pena, ela também pode ser uma manifestação de orgulho. Planejamento mal feito. Se nós temos dificuldade de delegar, porque nós temos orgulho de querer fazer tudo, isso acaba se tornando um planejamento mal feito, e isso torna a nossa vida também insuportavelmente ocupada. Né? Poder, perfeccionismo, posição e postar. Eu vou ler só o postar, que eu achei que é interessante, também é bem aplicável para o nosso dia a dia. Né? Se formos honestos, o orgulho está por trás de grande parte da revolução da mídia social.
Muitas vezes tenho de me perguntar, por que estou escrevendo esse blog? Por que estou tuitando? Será por meu nome e minha fama? Não importa quantos seguidores tenhamos, muitos ou poucos. Podemos virar o Instagram e o Twitter em postos avançados de nossa própria glória. Ou podemos temer o que os outros vão pensar se não aparecermos durante horas, dias ou semanas. Não queremos decepcionar centenas ou milhares de pessoas a quem nunca conhecemos. E assim, trabalhamos a noite inteira para postar coisas interessantes e estragamos a noite das pessoas que estão em nossa volta e que dependem do nosso dia, e que estão no nosso dia a dia. Então, o orgulho, ele é a razão, a gente pode dizer que ele é a razão principal da gente ser extremamente ocupado e, consequentemente, de nós não termos descanso. Mas, através de Jesus Cristo, a gente vê, né, que enquanto o orgulho ele olha para o meu interior, agora eu vou olhar para a obra de Cristo. E eu vou conseguir descansar. E o último versículo, e esse é famoso, e é interessante que essa é a única passagem da Bíblia que traz alguma característica explícita com relação ao coração de Jesus. Tá? Óbvio que, principalmente nos evangelhos, a gente tem condição de conhecer a vida de Jesus, quem foi Jesus, mas de forma explícita essa é a única passagem que fala do coração de Jesus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por que nós encontramos descanso para nossas almas? Porque Jesus, ele é manso e humilde de coração. Então, já caminhando para o final, como que Jesus ele pode nos dar descanso? Como que Jesus ele nos oferece isso? Como que a gente às vezes fica discutindo, lendo as passagens da Bíblia, mas por que Jesus ele nos dá descanso? Como que isso chega para nós de forma direta? Se a gente for avaliar esses dois versículos, a gente consegue criar um raciocínio que é bem interessante. Primeiro, Isaías 27, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Então, o que está falando aqui é que o ímpio ele é incapaz de sossegar. A alma do ímpio não tem descanso. Ela está sempre cansada. E em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, a gente sabe que Jesus na cruz, ele estava sofrendo. Ele estava inquieto, chorando, ele estava passando a pior aflição que um ser humano já passou na Terra. E por que ele estava passando por tudo isso? Porque Deus estava se afastando dele. A gente sabe, na cruz, o Deus Pai, ele se afastou do Deus Filho. Porque o Deus Filho, ele se colocou no papel dos ímpios. Jesus, ele morreu a morte que os ímpios deveriam morrer. Ou seja, ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Então Cristo, quando ele estava nesse momento de aflição na cruz, sem descanso, desesperado, longe, afastado de Deus, ele estava experimentando o que os ímpios deveriam experimentar. E experimentam em parcelas, né, ao longo da sua vida. E justamente porque ele se colocou no lugar dos ímpios e ele viveu a vida que ele viveu, ele teve condições de, no final, na cruz, dizer, está consumado. E o que foi consumado? O que foi consumado pela morte de Jesus? Tudo o que é necessário para a nossa salvação. Tudo o que o homem deveria fazer para ser salvo foi consumado por Cristo na cruz. Tudo que o homem precisa para ter descanso na sua alma foi consumado por Cristo na cruz. A obra da cruz ela é suficiente para trazer refrigério para a alma mais meticulosa, para a alma mais detalhista,
para a alma mais perfeccionista, que não descansa, que quer ser, para a alma que está atrelada ao maior orgulho do mundo. A obra de Cristo ela é maior do que tudo isso. E através do que foi consumado por Cristo, nós podemos ter descanso. Porque justamente Cristo, ele foi colocado em nosso lugar. Então agora, quando o Deus Pai, ele olha para nós, ele não enxerga mais cada um de nós aqui de forma individual. Óbvio que ele sabe quem nós somos. Mas quando Deus Pai ele olha para nós, na mesma forma em que ele olhava para Cristo e falava, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E da mesma forma que no 7º dia ele olhava para a sua criação e falava, tudo isso é muito bom, ele olha para nós, ele olha para as nossas vidas e fala, isso é muito bom. Porque nós temos o status diante de Deus que foi alcançado por Cristo. Então, o Deus do universo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é onipresente, onipotente, o Deus que é tudo, ele olha para a sua vida. E se Cristo for o seu Salvador, se Cristo for o nosso Salvador, esse Deus que é tudo, ele vai olhar para nós e ele vai dizer isso. Muito bom. Isso é muito bom. Então, Cristo, ele alcançou esse status que nós precisamos diante de Deus. E por causa do que Cristo fez na cruz, nós temos o descanso perfeito, o descanso que a nossa alma precisa. Para a gente fechar, a gente vai passar rapidamente agora, talvez em parte mais prática, algumas disciplinas que nós podemos ter, ou que devemos atentar para termos o descanso. Isso aqui foi feito com base no estudo do Tim Keller sobre descanso, eu achei bem interessante, eu achei que é válido a gente compartilhar. Primeiro, são 2 disciplinas internas. E é importante que, se nós não tivermos essas disciplinas internas, as disciplinas que nós vamos ver no slide seguinte, elas são inúteis, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse o solo, a base, que a gente tem que ter com relação a guardar o sábado, a ter o descanso, né, a ter o dia do Senhor. Primeiro, o sábado é um ato de liberação. Quando que Israel viveu a sua liberação? Quando eles foram libertos do Egito. A gente sabe, Israel, eles eram escravos do Egito, passaram anos e anos como escravos, e eles foram libertos do Egito por Deus. E quando Deus deu o mandamento de guardar o sábado, isso, na verdade, era uma lembrança para Israel de que o Senhor Deus, o Deus de Israel, os livrou das mãos dos egípcios. Então, o ato de liberação é um ato de alegria. Nós também nos alegramos porque Deus, ele nos libertou de tudo que nos prende a essas confusões do mundo. Essa necessidade de ter que se provar, de ter que mostrar que nós somos bons para as pessoas, de ter performance e tudo mais. Então, o sábado, quando nós temos esse momento de descanso, nós temos que sempre refletir nisso e ter isso como base. O sábado, ele é um momento, ele é um ato de liberação. E por ser um ato de liberação, ele é um ato de alegria. Esse momento em que nós estamos aqui nos regozijando como corpo de Cristo, esse é um momento de alegria. Muitas vezes a gente acha que guardar o sábado é pesado, né? Às vezes a gente atrela mais isso à restrição de lazer. No sábado você não pode assistir televisão, ou sei lá, no sábado você não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. A gente fica preso, é uma coisa pesada, é um fardo. Mas o sábado, o guardar o dia do Senhor, é um dia de alegria, porque é um dia que nós relembramos que nós estamos e que nós fomos libertos por Deus. É um ato de liberação. E segundo, o sábado é um ato de confiança. Provavelmente, se você trabalhar todos os dias da semana, você, sei lá, se você é um empresário, por exemplo, a sua empresa vai ter mais lucro. Ou se você é um funcionário, se você trabalhar todos os dias, talvez você vai ter uma entrega melhor para o seu chefe. Mas o cristão, ele descansa um dia, ele não trabalha dessa forma que o mundo almeja, essa forma desenfreada que o mundo exige, porque o cristão, ele confia que ele pode parar um dia, ele pode parar 2 dias, ele pode parar o tempo que for. Quem supre as suas necessidades é o Senhor.
Não é o fato de eu trabalhar, de eu me esforçar muito, que vai trazer o que eu preciso. Então, o sábado, ele é um ato de confiança em Deus. Nós confiamos em quem Deus é. Agora, disciplinas externas. Primeiro, separe mais tempo para o descanso. A gente já falou isso aqui hoje. Descansar não é fácil. Ninguém descansa o tanto que gostaria. E justamente por ser difícil, nós temos que fazer um esforço grande. Às vezes criar um hábito, fazer um cronograma, fazer um planejamento para descansarmos. Se nós não fizermos isso, a gente vai entrar na rotina do dia a dia e a gente vai ser engolido por isso. Então a gente tem que fazer o esforço, separar mais tempo para o descanso. Segundo, balanceie o seu período de descanso entre lazer, contemplativo e inativo. A gente poderia colocar o contemplativo como principal aqui. O que é o contemplativo? É aquele momento do dia que a gente contempla Deus. A gente vai abrir a palavra, a gente vai orar. É um momento contemplativo, inclusive é esse momento aqui que nós estamos reunidos, adorando a Deus em conjunto. Mas esse é idealmente, deveria ser o primeiro momento do seu dia. No dia que você vai ter descanso, em todos os dias, obviamente. Mas no dia do seu descanso, comece com um momento de contemplação. Comece com um momento em que você vai parar, vai pensar em Deus, vai refletir, vai dar oportunidade para Deus falar com você através da palavra, porque isso vai ser precioso para o restante do seu dia de descanso. Tá? Assim, se você começa o seu dia já abrindo rede social e tudo mais, a gente polui a nossa mente, a gente já começa a pensar em outras coisas, e aí se você for ter um momento contemplativo depois, às vezes é mais difícil. Eu tenho dificuldade. Assim. Para mim é melhor eu ter na primeira hora do dia, porque eu acho que eu consigo focar mais. Então, contemplativo, lazer. Tente fazer alguma coisa que você goste. Às vezes é tocar um instrumento, fazer um esporte, fazer uma coisa que você não tem oportunidade de fazer enquanto você está trabalhando. É uma coisa que te agrada. Se organize para que você tenha oportunidade de fazer isso. Porque isso é bom também. Ter lazer é bom. Às vezes sair com os amigos e tudo mais, isso é bom. E o terceiro, inativo. Ter um período de inatividade. É bom também que a gente tenha um momento ali que a gente não faz nada, assim, nada planejado. Às vezes a gente planeja de uma forma tão forte, até as nossas férias, que até nas suas férias você fica estressado com o cronograma. Mas é bom ter um período de inatividade. Às vezes um dia no mês, sei lá, que você não vai ter nada. Você vai começar o dia, você vai ter um momento ali de contemplação e aí você vai seguir o dia com o que for aparecendo. Né? Você vai ter um momento ali de descanso inativo. Terceiro, injete o sábado no contexto do seu trabalho. Deus, nos primeiros 6 dias da criação, ele não trabalhou, ele não criou 24 horas, as 24 horas de cada um desses 6 primeiros dias. Ele criava e ele descansava também. Ele tinha um descanso interino, vamos dizer assim. Ele dormia. E nós também, durante a semana, nós dormimos. Então, é importante que a gente tenha esse período interino de descanso ao longo da semana também. Tente aproveitar as noites de sono durante a semana, para que a gente tenha essas porções de descanso de sábado, vamos dizer assim, a cada dia da semana. E por último, comunidade. Compartilhe com as pessoas, às vezes, as dificuldades que você tem tido com relação ao descanso. No seu trabalho, por exemplo, se tem algum outro cristão, converse com ele sobre o que significa guardar o sábado, o que significa ter o descanso. Uma outra coisa que é interessante também, por exemplo, se você é um pai de família ou se você é um empresário, garanta que aquelas pessoas que estão sob sua autoridade, elas têm a oportunidade de descansar. Se você é um empresário e você aniquila os seus funcionários, você sabe que o cara tem, às vezes, 40 horas na semana para trabalhar, e você passa tarefas que ele consegue concluir somente em 80 horas, cara, isso não é justo com a pessoa. Né? Você provavelmente está privando essa pessoa de guardar o sábado. Da mesma forma, um pai de família, garanta que na sua casa exista o sábado, existe um momento de descanso. Amém? Então é isso. Cristo, no final das contas, ele é o Senhor do sábado. Ele é a nossa esperança de descanso. Aonde nós temos depositado a nossa esperança de descanso? São as nossas conquistas, né?
às vezes sei lá, a alegria da nossa família, mas, no final das contas, se são coisas terrenas, esse descanso, em algum momento, ele vai se desmoronar, ele vai se tornar em tribulação. Mas se Cristo é a nossa esperança para descanso, assim como Deus descansou no 7º dia, nós também vamos descansar. Amém. Fazer a ceia. Amém. O pessoal que for distribuir a ceia, por favor. Amém. Pai, nós agradecemos mais uma vez, Pai, pelos ensinamentos de Jesus. Nós agradecemos pelo descanso que o Senhor nos dá por Ele. Esse descanso, Pai, que é o que a nossa alma precisa, Pai. Muitas vezes, Pai, nós temos aflições, nós não conseguimos aquietar a nossa cabeça fica pensando, fica matutando. Mas isso, Pai, é porque muitas vezes nós estamos olhando, Pai, para as nossas obras, Pai. Nós estamos olhando para o que nós podemos fazer. Mas que o Senhor nos dê a graça, Pai, de a cada dia, a cada manhã, Pai, cada deitar, Pai, nós possamos sempre lembrar que o que deveria ser feito já foi feito por Cristo, Pai. E é pelo que Cristo fez na cruz que nós temos descanso. A nossa esperança está em Cristo, Pai. E que isso seja, Pai, recorrente, Pai. Essa memória seja recorrente em nossas vidas, Pai. E que a gente possa levar essa esperança ao mundo, Pai. Enquanto as pessoas em nossa volta estão inquietas, estão batalhando, Pai, estão estressadas, que nós possamos ter a graça também de levar a esperança verdadeira a elas, Pai. Que é o Senhor, que é Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus.